Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Nutri Fê Paulucci e a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, que é o glúten. A Fê vai explicar, assim, tudo sobre o glúten. A gente tem várias perguntinhas de gente que mandou sobre o Instagram. Tem umas coisas bem legais. Bem legais. A gente vai desmistificar glúten, doença celíaca, que pode, que não pode. E pra isso, em conjunto, a gente vai fazer uma receitinha que é um brownie vegano de feijão, bem engraçado, mas é muito saboroso, maravilhoso, pra parar de comer esses brownies cheios de glúten. Fê, conta pra gente tudo sobre o glúten. Tá, a gente tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, e a gente tem a sensibilidade ao glúten. A doença celíaca, a pessoa já nasce com FAM positivo, uma predisposição a ter essa autoimunidade, e aí ela desenvolve isso, né? E a primeira parte que começa sempre é na barreira do intestino, que é onde tem a permeabilidade e onde a gente tem contato com o sistema imunológico. E a sensibilidade ao glúten, o que que é? Quando a gente aumenta muito essa permeabilidade, e aí essa proteína começa a reagir na nossa microbiota intestinal, tá? Então a doença celíaca, ela não pode consumir nada de glúten, então não pode centeio, cevada, trigo. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou que a pessoa já nasce com isso. Ela já tem essa predisposição da autoimunidade. Mas isso é genético? É genético. Ah, tá bom. Tá? É genético. Mas se eu tiver uma alta permeabilidade, ou porque eu consumo alimentos errados, ou porque eu tenho muito estresse, não durmo direito, aí você pode gerar. Você pode gerar sim uma autoimunidade em você. Entendi. Tá? E em relação aos sintomas, como que a pessoa percebe tudo isso? Na verdade a gente doença, tem né? vários sintomas. Você tá querendo dizer do quê? Da doença mesmo, né? Da celíaca você vai ter muitos sintomas gastrointestinais, né? E muitas vezes quem tem essa doença autoimune, ela começa a despertar outras doenças. Então geralmente vem junto com diabetes do tipo 1, um problema de tireoide, né? Tireoidite de Hashimoto, né? Então ela nunca vem sozinha. Então quando a pessoa consome, ela tem, né, várias evacuações no dia, né? E aí se confunde com a síndrome do intestino irritável, né? Então aí a pessoa fica, às vezes não consegue fazer o diagnóstico correto. Outra coisa, muitas meninas que são novas, que têm infertilidade, às vezes a gente investiga, ela tem perfil de celíaco. Quem tem endometriose tem perfil de celíaco, né? Então a endometriose hoje já se sabe que uma parte dela é autoimune. Então a doença celíaca vem realmente com um monte de sintoma, mas a intolerância também, ela vem silenciosa e começa a aparecer. A intolerância pode vir a se tornar uma doença celíaca? Pode. Dependendo do grau de permeabilidade, dependendo de como o seu sistema imunológico vai reagir, você pode sim adquirir sim uma doença autoimune, tá? E aí na intolerância, o que acontece? Às vezes a pessoa é intolerante, mas não necessariamente ela tem um sintoma gastrointestinal. Às vezes ela tem uma pele seca, às vezes ela tem coceira no corpo depois que toma banho, às vezes ela tem perna inquieta, às vezes ela não consegue dormir, né? Às vezes o intestino trava, ou o intestino solta, fica oscilando, tem formação de gases, se sente estufada, né? Então não necessariamente você vai ter várias evacuações no dia quando você tem a sensibilidade, né? E aí em consultório a gente começa a averiguar sinal e sintoma, né? Pra ver como a pessoa se sente. Inclusive enxaqueca também, né? Tem N sintomas que podem se confundir. Mas os sintomas mais clássicos é um gastrointestinal, isso, estufamento, enxaqueca, formação de gás e prender ou soltar o intestino, assim, oscilar, né? O padrão das... Vejo, tem muita gente que, tipo, se torna até meio noiado com esse negócio de glúten. Sim. E fala, eu sou intolerante. Mas assim, sem ter um diagnóstico, como que tem um diagnóstico mesmo? É que na verdade é assim, todo mundo como tá exposto à poluição, né, tem um ritmo de vida mais puxado, tem um pouco de estresse, às vezes não tem uma boa qualidade de sono, né, e a gente faz o consumo, né, sem perceber às vezes de alimentos transgênicos, alimentos que têm corantes e aditivos, a gente acaba tendo uma permeabilidade nesse intestino naturalmente, né. E aí, essas pessoas, quando elas tiram o glúten, elas notam que elas ficam menos inchadas. Elas notam que isso facilita o processo do sono delas, né? Que isso facilita o processo de emagrecimento. Então, fazer uma dieta sem glúten, né? Quem quer emagrecer, pode sim ser benéfico. Se a gente tem uma leve inflamação na microbiota intestinal, hoje já se sabe que a gente pode ou não ganhar massa magra,
magra ou dificultar perder gordura corporal. Tudo começa na parede do nosso intestino. Então, às vezes as pessoas falam, é frescura. Não, não é frescura. A gente consegue sim fazer uma alimentação sem glúten, livre de farinhas, né? Porque como veio umas perguntinhas aí pra gente, dá pra fazer uma dieta sem glúten e tal? Como é que são esses produtos, né? Então esses produtos, às vezes sem glúten, tem alta carga glicêmica. Então quando a gente fala fazer uma dieta sem glúten, não é pra incluir farinhas também, né? É pra consumir alimentos da forma mais natural possível. Quer comer carboidrato? A gente vai usar coisas à base de leguminosas, à base de tubérculos. Pra tudo a gente sempre tem que usar alimentos mais natural possível. É o que eu sempre falo aqui, de trazer essa premissa de não ficar usando industrializado e processado. Exato. É a base de tudo. E é muito engraçado isso que você fala, né, da parte do intestino e também de ser um dos sintomas, porque eu sempre escuto isso. O intestino é o segundo cérebro nosso, né? Sim, então, sim. Ele se comunica com o sistema nervoso. Então, se a gente prolifera mais bactéria ruim, mais fungo, mais levedura, eles vão produzir toxina e essa toxina vai chegar no sistema nervoso, né? Então aquela história da pessoa ter alteração de humor por conta da parte intestinal, realmente é verdade, né? Da coisa da dificuldade também de pegar no sono, também é muito clara. Gente, se tiver com o humor alterado aí, dá uma olhadinha que às vezes tem alguma coisa errada por aqui. E o mais importante, gera compulsão alimentar. Entendeu? Então, assim, dá muita vontade de comer doce, dá muita vontade de comer carboidrato. Então, a gente tem que cuidar da microbiota intestinal e, às vezes, sim, retirar o glúten para diminuir a permeabilidade. Gente, antes de fazer as perguntinhas que vieram aqui do Instagram, a gente vai fazer a receita, que é muito fácil, essa receita do brownie. Pra essa receita, eu vou usar feijão preto, que eu deixei de molho por 12 horas e cozinhei na panela de pressão. Chocolate 70% cacau, que esse eu comprei ele adoçado com açúcar de coco. Vocês olhem o rótulo, por favor. Nozes pecan, só dá uma quebradinha nela. 3 ovos inteiros. Com gema. Com gema. Cacau puro. Óleo de coco. A gente vai adoçar com mel. Tá, que é esse aqui, ó, gente. E a gente vai usar o extrato de baunilha, que também podia ser a fava de baunilha. Lembrando que todas as quantidades vão estar aqui na descrição. Se vocês estiverem curtindo o vídeo, se inscrevam no canal e curtam aqui, tá? Bom, pra essa receita a gente vai bater tudo no processador e vai levar pro forno que já tá pré-aquecido a 180 graus e vai ficar de 15 a 20 minutos. É só isso. Agora vamos para as perguntas que mandaram do Instagram. Tem algumas que você já respondeu, mas eu vou ler aqui. Quais doenças podem ser confundidas com doença celíaca em termos de sintoma? A síndrome do intestino irritável. Tá. É a que mais se assemelha com os sintomas. Quando como pão de fermentação natural, não fico tão estufada como quando como pão normal. Por quê? Tem relação com glúten? Não, não tem. Tem relação com o tipo de fermento. Então, tem uns que realmente vão proporcionar uma fermentação maior até na microbiota intestinal e você não vai se sentir tão bem. Então, provavelmente, essa pessoa que mandou essa pergunta não deve nem ter intolerância. Pode ser que ela não tenha. Então, fechado. Até quanto tempo depois de ingerir o glúten posso sentir os sintomas? Tem pessoa que pode ingerir hoje e começar a sentir os sintomas amanhã ou depois de 3 dias. Então, a gente chama que a gente fala que é a sensibilidade tardia, né? Então não é uma sensibilidade imediata, que você consome e já passa mal. Então você pode começar a passar mal no dia seguinte, depois de 2 dias, e isso pode permanecer durante 5, 7 dias, né? Que é o tempo de você colocar aquele alimento de novo, um alimento que tenha glúten. Então aí você sempre fica com os sintomas persistindo, né? Então por isso que às vezes em consultório a gente tira mais tempo
né? E também essa coisa da quantidade, que eu acho que tem até uma pergunta. É a próxima. Da quantidade, então vai depender da sua sensibilidade. Quem for mais sensível, um pouquinho já vai reagir. Quem for menos sensível pode consumir um pouquinho mais e pode não ter tanto sintoma. Existe diferença no pão integral e no pão normal em relação ao glúten? Existe. O pão integral, né, à base de trigo, ele tem mais glúten, que eles colocam mais glúten para dar uma elasticidade maior no pão, porque senão ele fica muito seco, muito duro. Mesmo que ele for com aquela farinha 100% integral. Mesmo assim, eles adicionam mais glúten para ter maior maciez, né, no produto. Então, às vezes você fala, ai doutora, mas eu tô consumindo, né, o integral, a carga glicêmica é menor, tem farinha ali do mesmo jeito e tem a presença ainda maior do glúten. Os produtos que o mercado intitula como sem glúten são de fato confiáveis? Então, são confiáveis no quesito de não ter glúten, mas a maioria é rica em farinhas. Então, são farinhas livres do quê? De fibras. Então, às vezes é uma farinha de arroz, mas é sem fibra, né? E aí a gente cai no erro de consumir um alimento com uma carga glicêmica, um índice glicêmico muito alto. Então, quando buscar um pão, um biscoito, né, sem glúten, sempre buscar, né, adicionais, tipo psyllium, farinha de banana verde, farinha de coco, né, pães, sementes, castanhas no meio, para que a carga glicêmica não fique alta. Fazer dieta sem glúten é eficaz para a saúde mesmo? É eficaz sim, né? Como eu falei, é uma proteína de difícil digestão, uma proteína grande, né? E quanto mais a gente consome, mais a gente aumenta a permeabilidade. Por quê? O glúten, ele pega e ele distancia as nossas células intestinais, né? Então a gente tem grampinhos que juntam uma célula na outra. Quando a gente consome o glúten, né, eles soltam esses grampinhos e aí faz com que aumente essa permeabilidade e deixe a gente vulnerável, né, a toxina, a bactéria, a aditivos. E aí às vezes você aumenta a permeabilidade e começa a ter sensibilidade a corantes, entendeu? Então, quando a gente tira e diminui a permeabilidade e a inflamação, a gente, né, como eu comentei, a gente acaba tendo uma efetividade, né, e não surgimento de doenças relacionadas com o sistema imune, né, também melhora a questão do emagrecimento, da resistência à insulina, então é eficaz, mas não caiam na besteira de comer alimentos com uma carga glicêmica muito alta. Fê, agora uma pergunta minha, em que momento que a pessoa deve, depois de muito desconforto, enfim, com os gases, com a barriga estufada e tal, que ela deve procurar e que profissional que ela deve procurar pra saber que ela tá com uma intolerância ou uma doença celíaca? Eu acho bacana buscar um nutricionista, né? A Fê, no caso. Né? Por quê? Porque às vezes se você vai num médico que cuide da parte gástrica, às vezes ele pode te dar algumas medicações só pra tirar o sintoma e não vai na causa, né? Então o ideal vai no nutricionista, a gente vai fazer as correções alimentares, que às vezes é só fazer uma correção alimentar, né, fazer o uso de coisas mais naturais, até fitoterápico, tem fitoterápico que melhora, né, essa questão da permeabilidade, então a gente diminui esses processos alérgicos, que da forma mais natural vai ser mais efetivo, né? Buscar às vezes o médico, a gente pode usar algumas medicações que vão mascarar os sintomas, mas que não vão tratar de forma efetiva. Gente, o brownie ficou no forno por 15 minutos, pré-aquecido a 180 graus. Tá pronto, vocês viram aí na tela. Espero que vocês tenham gostado. Fê, muito obrigada. Espero vir mais vezes pra falar de outros assuntos também. Né? A gente já tá até planejando uns videozinhos aí pra falar sobre coisas pra ficar bronzeada. Isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deem um like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos. Obrigada. Exato. Beijo, até a próxima. Agora a gente vai destruir esse brownie. Beijo.